Boa noite, meu querido irmão e amigo, todos que estão nos acompanhando aqui no nosso culto online. É uma grande alegria receber a todos vocês mais uma vez neste domingo. Nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Nós temos tantas razões para louvarmos o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado. Nós temos visto a sua boa mão abençoadora em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. E nós queremos, em todas essas coisas, dar glórias a Deus, reconhecer a sua presença, reconhecer o seu agir, os seus propósitos que são soberanos, reconhecer sempre que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos nos alegrar com ela. E é muito bom estar aqui com todos vocês e juntos adorarmos a Deus. E já temos ouvido aí músicas de louvor e adoração que também alegram a nossa alma e preparam a nossa alma para receber a palavra de Deus. Eu agradeço muito pela sua participação, por você estar conosco, e a nossa oração como líderes aqui da Congregação Bíblica Bereia é que esses cultos estejam promovendo na sua vida despertamento espiritual, consciência da sua necessidade e dependência de Deus, que estejam enchendo o seu coração de alegria, de esperança, de regozijo, e que esse culto online contribua para que você possa fazer cada vez mais uma busca mais intensa, mais profunda da pessoa de Deus e da palavra de Deus. Então é muito bom nós podermos estar juntos para todos esses propósitos e, logicamente, o mais importante de todos eles, glorificar o nosso grandioso Deus, o nosso soberano Deus, o nosso majestoso Deus. E agora nós vamos continuar glorificando a Deus através da meditação na sua palavra. E eu queria convidar você então a curvar a sua cabeça neste momento, aí onde você está, e nós vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós de nos reunirmos em culto ao Senhor, reconhecendo a sua presença entre nós. Nós te agradecemos por toda a semana que passou, porque dia após dia a graça do Senhor nos assistiu em nossas fraquezas, em nossas necessidades, nos dando direção, entendimento, discernimento, iluminação e tudo que nós precisávamos para andar na tua presença e servir ao Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, começando uma nova semana, onde queremos também viver cada dia na tua presença. Eu agradeço pela vida de todos que estão participando aqui do culto e, Senhor, continua a nos abençoar e especialmente continua a nos transformar, Senhor. Aqueles que já conhecem ao Senhor, que sejam encorajados a uma vida espiritual em mais profundidade, uma piedade mais sincera, mais verdadeira e mais intensa, que estejamos fortalecendo a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. E aqueles que estão nos acompanhando e que não conhecem o Senhor num relacionamento pessoal com Cristo Jesus, que o Senhor possa também agir com graça salvadora na vida desta pessoa, manifestando a tua grande, preciosa e tremenda salvação que existe na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, agora na continuidade desse culto, é o que nós te pedimos, em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos então agora voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e nós vamos olhar novamente para Isaías capítulo 40. Então eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo neste capítulo. E hoje nós vamos
olhar para os versículos 27 a 31. Isaías 40, versículos 27, 28, 29, 30 e 31. Eu passo a leitura. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, nesta exposição de hoje à noite, nós chegaremos ao fim deste grande capítulo aqui de Isaías, dessa preciosa porção da palavra de Deus que nós temos considerado já há algumas semanas. E hoje nós teremos então a conclusão, o encerramento deste grande capítulo. Há 3 coisas específicas que nós queremos considerar nesta noite. Em primeiro lugar, Deus, apesar de ser grande demais, se interessa e percebe as circunstâncias e as batalhas do seu povo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Observem aí novamente o versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. A mentalidade que está sendo descrita aqui nesta passagem não é algo que nós desconhecemos. Todos nós já passamos por momentos em que sentimos como se Deus não estivesse ciente, como se Deus estivesse indiferente às questões que nós estamos enfrentando naquele momento, como se Ele estivesse distante, apático, não percebendo, não se interessando, não tendo compaixão. Mas as boas novas aqui no encerramento deste capítulo é que nós não somos os primeiros a passar por estas experiências, e essas coisas também não significam que nós não somos espirituais só porque nós vivenciamos ou nos sentimos assim de tempos em tempos. Se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você certamente se lembra de um homem fiel, um homem admirável, um homem reto, um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e que experimentou muito sofrimento. Quem era ele? Jó. E nesta situação dramática, Jó se expressou com estes mesmos sentimentos. Venha comigo para o capítulo 23 do livro de Jó. Jó 23. Observem os versículos 3 e 4. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Versículos 8 e 9. Mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. E aqui nós temos um exemplo de um homem que com toda certeza
ele conhecia ao Senhor, ele amava ao Senhor, ele temia ao Senhor, ele vivia uma vida que agradava ao Senhor. É a própria Escritura que nos dá este testemunho. Mas nesses momentos de provação, nesses momentos tão escuros aqui na vida de Jó, ele expressa a sua incapacidade de perceber Deus ou de compreender, ou até mesmo de encontrar algum sentido naquilo que se passava em sua vida, naquilo que Deus estava fazendo com ele. Agora, Jó não foi o único. Nós não sabemos muitas coisas a respeito dos filhos de Coré, mas parece que esta experiência, esta condição de alma foi também algo bem familiar para eles. Agora venha comigo para o Salmo 42. Salmo 42, palavras tão conhecidas. Versículos 1 a 3. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? E agora, aqui em Isaías 40, nós encontramos Israel, talvez em algum ponto do seu cativeiro, aquele cativeiro tão longo, talvez agora examinando esta passagem e chegando a ter este mesmo sentimento, esta mesma mentalidade. Aliás, o Salmo 137 basicamente diz isso. Veja comigo o Salmo 137, versículo 1. Juntos aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Então, meus queridos, as Escrituras confirmam que esta sensação de ter sido abandonado, essa depressão espiritual, por assim dizer, não é algo totalmente desconhecido a alguns dos mais destacados servos de Deus. De tempos em tempos e em circunstâncias diferentes na história da redenção, nós vemos essas coisas acontecerem. Aconteceu com Moisés, com Davi, com Elias, com Jonas, com Jeremias. Todos eles tiveram os seus momentos de melancolia e de depressão, cada um no seu chamado respectivo, na sua caminhada de fé. Então essas experiências, elas de certa forma são normais na vida do homem e da mulher de Deus, mas essas experiências, elas não devem ser experiências normativas na vida de qualquer cristão. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos considerar esse tipo de experiência como uma coisa estranha, uma coisa incomum quando elas ocorrerem em nossas vidas. Na nossa teologia da vida cristã, deve haver um lugar para experiências como estas. Até mesmo o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele nos fala sobre o seu espinho na carne, e ele diz que ele rogou por 3 vezes que Deus removesse dele o espinho, e Deus não o fez, mas ele encontrou na graça de Deus o sustento que ele precisaria para a sua vida e ministério, e ele foi fortalecido em meio à sua fraqueza. Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então nós temos que aproveitar essas ocasiões como oportunidades para nos encorajarmos mutuamente, para crescermos mais na fé, para estarmos diante do Senhor em oração na medida em que essas questões vão se desenvolvendo em nossas almas, em nosso relacionamento com Deus. A coisa mais importante que nós podemos fazer nestes momentos é recusar sugestões que vêm aos nossos corações e que querem nos enganar. Nós devemos sempre nos confrontar com essas verdades da palavra de Deus, devemos até mesmo discutir e discordar conosco, como vemos frequentemente que o salmista faz. Salmo 42, volte para lá, Salmo 42, veja aí o versículo 5. Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós precisamos fazer a nós mesmos essas perguntas também. Perguntas como esta descrita aqui em Isaías 40, 27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. E o pensamento aqui é que realmente não existe um bom motivo para Israel se sentir desta forma ou pensar dessa forma. E é por isso que vem essa resposta muito semelhante ao que nós vimos no versículo 21. No versículo 21, Isaías escreve: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E a questão aqui é a seguinte: será que eu e você temos que ouvir novamente? E o ponto aqui é que a grandiosidade de Deus não é razão para que as nossas dificuldades lhe passem despercebidas. Pelo contrário, exatamente por Deus ser tão grandioso, nós podemos ter a certeza de que Ele se importa conosco. E além disso, no tempo devido, Ele poderá e Ele irá nos ajudar. Isso se torna evidente naquilo que nós vamos ler agora, versículos 28 e 29. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, agora, em segundo lugar, nós percebemos que Deus possui toda a suficiência de poder e de paciência em si próprio para nos ser um auxílio bem presente em tempos de necessidade. Do que nós precisamos nos lembrar em momentos quando nós somos tentados a questionar o interesse e o cuidado de Deus para conosco? Primeiramente, nós precisamos lembrar quem é Deus. A descrição que nos é dada aqui no versículo 28 não é uma coisa exaustiva, mas faz muito para nos mostrar e exaltar a majestade e a grandiosidade daquele em quem nós podemos confiar e que, por vezes, e às vezes muito frequentemente, nós estamos a questionar a sua intenção para conosco. Nós podemos ter certeza de que há um propósito específico ao serem mencionadas as coisas que nós encontramos aqui. O Deus eterno não deve ser lembrado somente como aquele que fez grandes coisas no passado,
Nós precisamos compreender que Deus não está confinado às limitações do tempo. O nosso Deus é um Deus tão presente hoje em toda a sua plenitude de conhecimento e plenitude de poder, quanto Ele era presente na ocasião em que Ele libertou o seu povo do Egito, quando Ele entregou a sua lei no Monte Sinai, quando Ele alimentou o seu povo com maná e água da pedra lá no deserto, de forma que eles nunca passaram fome ou sede e as suas roupas foram conservadas. Deus está tão presente hoje, com o mesmo poder e com a mesma preocupação que sempre teve pelo seu povo. O Deus soberano, o Deus autoexistente, Ele não depende, e a sinceridade do seu interesse também não depende do grau da nossa percepção ou da visão que nós temos da presença que Ele está tendo nas circunstâncias ou do poder que Ele está exercendo em nossas vidas. E graças a Deus que é assim. A Babilônia era uma terra de tantas trevas. Jerusalém estava tão distante, não havia mais um templo no qual adorar a Deus, mas isso não era indicação de que Deus não estivesse mais no trono, ou que Ele tivesse anulado suas promessas de aliança, nem tampouco o Deus, Criador dos céus e da terra, tinha chegado ao ponto de Ele não se interessar mais pelo seu povo, como se Ele tivesse decidido a dedicar-se a alguma outra causa ou outro projeto que fosse mais digno de sua atenção. Agora, queridos, como é fácil para nós nos cansarmos e nos desgostarmos daquilo que nós estamos fazendo. Como é fácil para nós chegarmos ao ponto de dizermos: isso aqui não me serve mais. Eu preciso de uma mudança. Eu estou farto disso, eu não aguento mais isso. Isso acontece em casamentos, quando maridos e esposas se cansam das exigências diárias da vida conjugal e começam a procurar uma coisa mais nova, mais emocionante. Acontece também com membros de igrejas. Frequentemente eles se tornam cansados de verem as mesmas pessoas, de fazerem as mesmas atividades de adoração semana após semana. Então, às vezes, eles querem sair e procurar um lugar que tem um pouco mais de emoção, de variedade. Os cristãos frequentemente se tornam enjoados das rotinas monótonas, da disciplina, da devoção pessoal e procuram inventar uma forma mais fácil de caminhar com Deus, um caminho mais curto, um atalho para a santificação. Queremos inventar e nós queremos uma forma mais prática, mais rápida para fazer tudo. Agora me escutem bem. Para nos tornarmos conformes à imagem de Jesus Cristo, isso só acontecerá pela forma que Deus prescreveu, ou seja, através da proclamação de sua palavra, do ouvir de sua palavra, do aplicar sua palavra em nossas vidas, de uma obediência consistente e permanente dos seus mandamentos e também através das reuniões do seu povo em cultos para adorá-lo, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia estudando a palavra de Deus e dia após dia levando os nossos pensamentos a Ele em oração. Muitos pensam que a vitória do dia de hoje assegura a vitória de amanhã e depois. Não é assim, meus irmãos. Cada dia é uma batalha. Cada dia nós precisamos renovar e fortalecer a nossa fé. Cada dia nós precisamos
contemplar o poder de Deus. Cada dia nós precisamos nos colocar diante do Senhor em humildade e pedindo dele a sua misericórdia, a sua compaixão e sua graça. E isso durante a vida inteira. Ou sendo mais claro, o nosso problema é que nós nos tornamos impacientes com Deus. Mas o que realmente importa é a vida para a qual Deus nos chamou. O conforto que nós encontramos nesta passagem e que, embora sejamos assim mesmo para com Deus, muitas vezes essa é a nossa experiência, impacientes, murmuradores, ansiosos, insatisfeitos, ingratos. Embora essa seja a nossa experiência, muitas vezes com Deus, o nosso conforto nesta passagem é que Deus nunca se exaspera conosco. Ele nunca se torna enjoado. Ele nunca nos deixa de lado. O nosso Deus não nos diz, eu estou cansado de vocês, eu vou encontrar algo melhor para ocupar o meu tempo, eu não tenho mais paciência com vocês, chega, vocês esgotaram a minha paciência. Meus queridos, existem tantas coisas que Deus pode fazer. Há tantos projetos com os quais Ele pode se ocupar, e que não seriam tão complicados como nós, tão difíceis como nós, que não trariam a Deus tanta dor no coração dele como nós fazemos. No entanto, o nosso Deus, ele é longânimo para conosco. Ele escuta as nossas reclamações tolas e desnecessárias. Ele é paciente com o nosso choramingar. Ele suporta quando nós temos atitudes erradas. Ele nunca deixa de nos amar e de nos corrigir e de levar à perfeição a obra que Ele iniciou em nós. E muitas vezes Deus está a nos observar. E então nós estamos diante de uma provação e diante de uma dificuldade, e diante de uma incerteza, e diante de uma nuvem sombria. E então nós temos duas opções, ou nós corremos para os braços do Senhor, ou nós confiamos nele de todo o nosso coração, nós não duvidamos do seu interesse, do seu cuidado, do seu agir, ou então nós deixamos que a dúvida encha o nosso coração, que a confusão tome conta da nossa mente, e aí nós ficamos atemorizados, amedrontados, confusos. E Deus está observando, e Ele tem paciência conosco. E nós deveríamos nos lembrar de quantas vezes o Senhor já nos livrou, já nos ajudou, já nos amparou, já manifestou o seu poder, a sua graça e a sua presença, e nós não nos lembramos disso, mas nós insistimos na nossa falta de fé, e Deus está observando tudo isso, e Ele tem paciência conosco, Ele tem paciência conosco, Ele é longânimo. E por quê? Isaías nos diz, final do versículo 28, sua sabedoria é insondável. Numa outra tradução diz, porque não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus tem um projeto em sua mente e nós, meus queridos, nem começamos a compreender a metade deste projeto. Nós somos aqueles que Ele escolheu, redimidos e adotados por sua graça, e Ele predestinou que Ele nos conformará na imagem bendita de seu Filho Jesus Cristo, e Ele não admitirá que não cheguemos a este ponto, e o bem que isto trará, e a glória que isto trará
para Ele próprio. Portanto, ao invés de jogar os braços para cima e dizer, basta, eu já me fartei de tudo isso, eu não quero mais saber. Pense nessas palavras do versículo 29. Ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças. E em último lugar, na exposição deste capítulo 40 de Isaías, neste sermão, nós descobrimos que é no esperar em Deus que o encontraremos em nossas necessidades. Deus sempre é suficiente, Ele sempre é longânimo e Ele sempre é o nosso sustentador em nossa jornada, aqui do lado de cada eternidade que é longa, cansativa e muitas vezes traiçoeira no meio deste mundo. Agora os versículos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus tem nos dado toda a razão para o nosso encorajamento, para o nosso entusiasmo nessa passagem aqui. Ele tem prometido ser tudo aquilo que poderíamos desejar, tudo aquilo que poderíamos pedir. Tem nos mostrado nova e novamente nesta passagem ao longo de todo este capítulo que é tão maravilhoso. Ele tem mostrado a sua grandeza, ele tem mostrado a sua majestade, ele tem mostrado o seu poder. Não é verdade, meus queridos? Mas, só porque Deus tem nos mostrado tudo isso, que Ele é todo suficiente em toda a forma, e só porque através de Sua palavra nós podemos reconhecer isso sobre Deus, isso não significa que sempre vamos ter em nossa experiência essa percepção plena, esse discernimento, essa compreensão da pessoa de Deus que nos traz verdadeiro consolo. Saber tudo isso e crer que tudo isso é verdade não significa necessariamente que tudo isso vai nos ajudar no dia a dia e nas provações da vida. Ter esse benefício de Deus que nos levantará e nos levará a voar por cima das coisas que estão querendo levar nossas almas para baixo, a nos dar um passo firme e estável em tudo que nós fazemos. Isso só acontecerá, e agora me escutem bem, isso só acontecerá para aqueles que esperam no Senhor. Várias coisas estão implícitas aqui nesta ideia de esperar no Senhor. Em primeiro lugar, isso implica em paciência. Isso mesmo, paciência. Como é importante para mim e para você, a essa altura da nossa vida, aprender a paciência para esperar no Senhor. Reconheça que o plano de Deus ele não se desenrola assim tudo de uma vez. O plano de Deus é algo gradual. A sua providência trabalha com mecanismos lentos. Não adianta da nossa parte nós termos pressa. Muitas vezes nós queremos ter aquela visão da esquina. Sabe essa visão da esquina que você enxerga de todos os lados? Não adianta de nossa parte ter muita pressa. Deus não vai mudar o seu plano e a sua forma de pensar. Nós não podemos fazer
com que o tempo de Deus seja alterado, seja modificado para melhor. Então, é muito importante que nós desenvolvamos na nossa vida espiritual paciência. Em segundo lugar, esta ideia de esperar no Senhor envolve confiar no Senhor, mesmo quando as coisas nos pareçam ser totalmente adversas e os nossos esforços para fazer a vontade do Senhor envolvam uma grande batalha da nossa parte. As nossas vontades egoístas, elas precisam ser dominadas e sujeitas à submissão ao Senhor. Então, esperar no Senhor envolve confiar no Senhor, mesmo quando todo o cenário externo não provoque em nós confiança. Em terceiro lugar, a ideia de esperar no Senhor significa também que nós precisamos ter expectativas. Nós precisamos ter uma expectativa entusiástica. Aquela expectativa de que Deus vai chegar no tempo devido e que Deus fará muito mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, segundo a grandeza do seu poder que opera em nós, como o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Efésios. Onde nós podemos encontrar isso se desenvolvendo de uma forma melhor? Onde nós podemos encontrar esta ajuda de que precisamos? Nós podemos encontrar isso em momentos de oração e meditação com Deus, períodos de meditação em sua palavra, a prática do dia a dia de obediência e também nas reuniões semanais com o seu povo para adoração. É neste contexto que nós aprendemos a esperar no Senhor e a confiar no Senhor em tudo aquilo que vier a nos acontecer. E é assim que nós subiremos com asas como águias. E é assim que nós andaremos e não nos cansaremos. E é assim que nós vamos correr e não nos fatigar. E meus queridos, ao encerrar aqui este capítulo, a minha oração é que o Senhor ajude a cada um de nós, nos ajude a conhecê-lo melhor, nos ajude a esperar nele de tal forma que nós venhamos a experimentar este consolo que é prometido aqui na palavra de Deus, tanto nos momentos mais felizes como nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Vamos encerrar lendo novamente aqui o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Que nós possamos experimentar este consolo que vem da palavra de Deus, especialmente aqui dessa porção de Isaías capítulo 40. Nós estamos encerrando a exposição deste capítulo, mas você pode voltar novamente a meditar nesta passagem. Nós temos os sermões também que estão gravados e que podem ser disponibilizados para você. Mas o mais importante é que nós estejamos desejosos no nosso coração de conhecer mais a respeito de Deus, mais da grandiosidade de Deus, mais do poder de Deus, mais do amor de Deus, do cuidado de Deus. Eu creio que quando o povo de Israel estava lá no cativeiro, na Babilônia, e eles puderam ler estas palavras que foram profetizadas antes de eles irem para o cativeiro, e agora estando lá e lendo essas palavras, eu creio que para muitos deles isso foi um grande consolo. Talvez para outros, eles leram estas palavras e aquilo não produziu no coração deles nenhum tipo de conforto
de esperança, porque eles estavam talvez revoltados com a situação, eles estavam magoados, ofendidos com Deus, por Deus ter permitido toda aquela tragédia na vida deles como povo e como nação. Então, ao se aproximarem da palavra de Deus com uma atitude de rebeldia, de mágoa, de revolta contra o Senhor, muitos deles não se apropriaram dos grandes benefícios desta mensagem. Mas eu creio que outros, e talvez a maioria deles lá no cativeiro, ao lerem esta passagem de Isaías 40, eles foram grandemente confortados. E a fé deles foi fortalecida. E a esperança deles foi renovada. E eles viram que ainda havia um futuro. E eles perceberam que Deus não tinha abandonado o seu povo. E eles então se animaram nisso e se fortaleceram. E começaram a demonstrar na sua vida lá no cativeiro, uma vida que renasce das cinzas, do exílio, do cativeiro, e ela renasce para glorificar ao Senhor. E assim, meus queridos, pode ser também na nossa vida. Nós podemos ter nos aproximado deste capítulo, mas o nosso coração está tão indignado, tão revoltado, tão apático, tão indiferente para com o Senhor, que nós pensamos em todas essas verdades e contemplamos isso, mas isso não traz nenhum tipo de renovo para a nossa alma. E é triste se esse for o seu caso. Mas nós podemos estar sendo expostos a esta palavra e me desculpe. E o nosso coração pode estar tão sedento de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, que essas palavras entram no nosso coração e elas trazem para nós fortalecimento, esperança, ânimo, expectativa. E nós queremos nos envolver mais com esse Deus, mais com a sua palavra, mais com os seus planos, com a sua vontade. Que essa seja a disposição do meu coração e do seu coração, de estarmos mais e mais na presença do Senhor, buscando mais e mais a comunhão com Ele, e sendo mais e mais impactados pela sua grandiosidade, grandioso em poder, grandioso em glória, grandioso em santidade. Que o Senhor nos abençoe, então, com esta palavra que nos deu a oportunidade durante várias semanas de examinar, e que todos nós estejamos sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estudar este capítulo 40 de Isaías. Certamente, Senhor, muito mais verdades poderiam ser cavocadas. Há uma profundidade inesgotável neste capítulo. E eu peço, Senhor, que tudo que foi examinado aqui na Tua presença frutifique na vida de todos nós. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Certamente cumpriu o seu propósito para o povo de Israel no cativeiro. E que ela cumpra o seu propósito nas nossas vidas hoje. Que nós tenhamos a nossa percepção do Senhor renovada. Que as nossas forças sejam renovadas. Que o nosso ânimo seja renovado. Que o nosso vigor seja restaurado. E que nós possamos realmente voar alto, no sentido de estarmos envolvidos com as grandes realizações do Senhor, seja na nossa vida, seja na vida da Tua igreja, seja na vida de todo este planeta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de adorarmos o Senhor juntos. Nos abençoa no restante desta noite e também toda esta semana,
Eu te peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez por sua participação conosco aqui no nosso culto online. Eu rogo a Deus que as suas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus, e que dia a dia nós estejamos contemplando a sua graça, o seu poder e a sua glória, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Uma abençoada semana a todos.